Pessoal, bom, voltando aqui com a nossa outra aula EAD, tá? Hoje, na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre eventos com o OpenGL, né? O que seriam esses eventos em questão que a gente está colocando? São através dos eventos, né, que a gente consegue fazer interação com o nosso programa, né? Com a nossa ideia, com o nosso programa 3D. Aqui eu tenho uma representação de um cubo, tá? Já até pensando, né, em como organizar o cubo para a gente pensar já no trabalho final de vocês do cubo mágico. E aqui eu tenho alguns eventos que eu configurei nesse projeto para estar mostrando para vocês. Primeiro é o evento de clique, que quando eu faço o clique do mouse do botão esquerdo, eu vou dando zoom no cubo, tá vendo? Então eu consigo dar zoom aqui nele. Inclusive o zoom ele mostra até a estrutura interna do cubo, né? O botão esquerdo eu dou zoom, né? O zoom in, né? E quando eu clico com o botão direito eu dou zoom out. Inclusive, ele não está configurado, mas pode ficar aí de desafio para vocês do cubo mágico, tá? Para poder estar mostrando tá vinculando a estrutura dele, né? É, fazendo um bloqueio de zoom para a gente não conseguir, né, aproximar tanto em relação ao cubo dessa forma. Tá? Então aqui a gente tem dois eventos, os eventos de clique de mouse, onde eu dou o zoom, né, no cubo, igual a gente está vendo, e o outro evento é o evento de teclado, onde eu configurei as setas direcionais do teclado para fazer a rotação, né? Para cima ele faz a rotação no eixo X, para baixo ele faz a rotação no eixo Y, né? Para aqui ele faz no eixo Z e aqui ele faz em relação ao outro eixo Z, tá? Então a gente consegue, né, até fazer, por exemplo, vários tipos de rotações usando as teclas direcionais do teclado. Isso é só possível, né, porque o nosso programa ele está fazendo tratamento de evento via teclado. O OpenGL ele tem, tá, algumas funções já pré-definidas para a gente trabalhar com isso, que é o que a gente vai ver na aula de hoje, que é referente à reposição da nossa aula aqui, né? Lembrando que já tem um vídeo anterior, né, das duas primeiras práticas, que aí vão ficar pelas reposições já da primeira aula EAD e segunda aula EAD, inclusive eu pus uma entrega única para as duas, tá? Acho que no vídeo eu falei um pouco diferente, mas depois que eu tinha gravado o vídeo eu fiz essa alteração na organização, tá? Então fique ciente disso. Então a gente tem inclusive eu até recomendo para vocês pausar o vídeo agora e lá na biblioteca virtual do Moodle de vocês, da disciplina, né? E dentro da pastinha Códigos EAD, você vai ter esse projeto aqui, ó, Projeto CG Eventos. Seria interessante você já descompactar, né? Importar para sua IDE, para você ir acompanhando as partes aqui da implementação. Eu poderia ter feito, né? O vídeo mostrando toda a parte de implementação, mas eu achei mais rápido, né? Tá mostrando o código, está falando dele, porque até para o vídeo não ficar tão longo, né? E a gente, se vocês ficarem horas e horas vendo os vídeos, por isso que eu disponibilizei o código, tá? Para vocês estarem acessando e para vocês irem acompanhando na aula. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar mandando para mim que eu vou tirando, tá? Vou terminar a execução do nosso programa. A gente está trabalhando com a mesma estrutura que a gente vem trabalhando nas aulas, né? Um projeto com a classe main, e dentro da classe main eu gero toda a estrutura do meu projeto, né? Toda a estrutura do meu programa. E basicamente, só relembrando algumas coisas aqui, né? O programa, né? Igual, por exemplo, o nosso programa, eu vou até minimizar aqui para vocês. O, o programa, o OpenGL, né? O que acontece com ele? Ele basicamente tem essa estrutura, né? Essa estrutura de métodos aqui, né? Em geral, o método run está aqui em cima, né? Ele poderia até estar embaixo, mais embaixo do código, mas ele seria o método responsável por fazer a inicialização do nosso código, tá? O método init, ele ficaria responsável por toda a configuração de criação da janela, ou seja, dentro do contexto OpenGL, tudo que for relacionado à janela, tudo a exibição do nosso cenário 3D, a gente vai colocar dentro desse método init, tá? E no método loop ou renderização, né, ou tem vários nomes que você pode dar para ele, vocês vão encontrar na internet. Basicamente, ele é responsável, né, por fazer a renderização continuamente do nosso desenho.
tá? Ele está chamando aqui de loop também porque ele é um loop que ele vai ficar aguardando, né, interações, tratamento de eventos via teclado, ele vai ficar fazendo o recarregamento da nossa cena em 3D para estar mostrando toda a nossa imagem, né, mostrando todo o nosso desenho. No caso, se fosse um cenário, ele estaria recarregando todo esse cenário, né? A gente trataria pela câmera e tudo mais, tá? E aqui a gente tem o método desenha cubo, né? Que ele é o método responsável por desenhar todas as faces do nosso cubo no espaço 2D, né? No espaço 3D, desculpa. E aqui eu tenho, né? O nosso método, a gente tem aqui o nosso método main, onde eu já faço a construção e já faço a chamada do método run aqui, tá? Inclusive o método desenha aqui tá private, tá public, né? Que eu estava fazendo uns testes nele, a gente pode até colocar ele como private, tá? Se vocês quiserem salvar ele aí também como privado, só deixar o método run, que ele que vai ficar responsável, né, por fazer a execução. Isso aqui também ele já pega alguns princípios de orientação a objeto, né? Que igual a gente já vem vendo nas disciplinas, né? Você controla, né, o que está disponível para o usuário executar, para o usuário ter acesso. E nesse caso eu quero disponibilizar somente o método run, né, que ele execute somente o método run. Se caso alguém pegasse esse nosso projeto e adicionasse uma outra biblioteca, um outro projeto, ele poderia utilizar, se ele criasse um objeto da classe main, por exemplo, ele só poderia utilizar o método run, que ficaria visível para ele. Então vou até executar aqui para vocês verem que não vai ter nenhum problema, tá? De execução. Só aguardando um pouquinho aqui. Ok. Então vamos continuar. Então vou fechar aqui, tá? Então o método run, ele sempre vai, né, que a gente coloca para ele dar um system out, né, para ele pegar a versão do OpenGL que a gente está utilizando, né, do LWJLG, que ele contém o OpenGL, né? Primeiro o método de init, onde ele vai carregar a janela e todas as configurações, e depois o loop, né, que ele vai ficar executando durante todo o momento, né, toda a nossa cena. E aqui a gente faz alguns métodos de liberação de recursos, né? Que ele fica guardando na resposta, ou seja, o callback vindo da nossa janela. Então, ou seja, se a gente fechar a nossa janela, né? O que ele vai fazer? Ele vai liberar todos os callbacks, ou seja, todas as estruturas que estão aguardando o retorno da janela. Ele vai destruir a janela, né? E vai encerrar, né? Vai terminar toda a nossa execução do OpenGL, né? O nosso motor do OpenGL. Porque igual eu falei para vocês, por que que o OpenGL tem essa cara do loop, né? Porque ele é uma máquina de estados, né? Ele vai ficar guardando interações com o usuário a todo momento e ele vai estar carregando essas interações na tela. Aqui eu tenho o set error callback, né? E que eu tô, na verdade, é o controle de erros, né? Também estou liberando ele aqui, tá? E aí vem vamos parte por parte das funções só para a gente entender melhor, tá? Porque às vezes não ficou tão claro durante as aulas, né? Aqui basicamente eu estou só configurando a questão dos prints de erro, né? Para ele estar mostrando se tiver algum erro durante a renderização, a criação, para a gente poder acompanhar melhor o que está acontecendo no nosso projeto, né? Aqui no caso, se na hora da inicialização, né, do GLFW, né, se ele tiver algum erro durante o carregamento dele, algum problema com a biblioteca, ele vai estourar uma exceção que vai aparecer em console para a gente, né? Aqui eu estou configurando as configurações, né, os hits, né, a configuração padrão da nossa janela. Ele tem uma configuração padrão propriamente dita. Aqui eu estou colocando, por exemplo, algumas configurações. Eu coloco o default e aqui eu coloco algumas configurações em relação ao nosso o carregamento da janela, né? Que é a questão do GLW visível, né? É visível, ele começa como falso. A nossa janela ela pode ser redimensionada. No caso dela ser redimensionada, ela vai ser true, né? Então esse aqui é o pré-carregamento da janela. E aqui sim eu consigo criar a nossa janela. Que utilizando esse método glf create windows, né? Eu crio a nossa janela, onde eu coloco as dimensões da nossa janela, ou seja, eu estou criando uma janela 800 por 600.
Estou colocando o nome da nossa janela, né, aquele nome que aparece lá em cima como cubo 3D, tá? E aqui ele tem mais duas informações aqui, referente a monitor e algum compartilhamento, se ele está fazendo compartilhamento, que a gente, por enquanto, vai trabalhar com null, né, que a gente vai trabalhar com projetos mais simples, né? E infelizmente a gente não consegue aprofundar tanto em OpenGL sim, só fazer estruturas básicas para a gente entender um pouquinho do que é a computação gráfica, tá? Verifico se deu tudo certo, né, na criação da nossa janela, porque se a minha variável Windows, né, que a gente criou ela aqui, né, como um atributo da classe, né? Ah, e só voltando aqui a gente configurou, tá? é, três variáveis. Uma variável para o zoom, né, para a gente fazer o distanciamento da câmera, inicial da câmera, que eu começo com -3f, né, para ele dar aquela ideia de profundidade, de estar por cima. E eu coloquei os ângulos de rotação, 30% com grau de 30, né, tanto o em x e y, né? Porque isso, no momento que a gente desenhar o nosso cubo, se a gente não fizer a rotação dele, a gente vai conseguir ver apenas uma face do cubo. Então vai ficar com aquela sensação que a gente não tem um cubo, e sim um quadrado que a gente está vendo. Então eu já vou começar com ele rotacionado para ele dar aquela visão de perspectiva, né, que a gente viu, e a gente conseguir ver que realmente é um cubo e que estão todas as faces configuradas para ele, tá? Então a gente vamos voltar aqui, tá? E aí nesse caso, ó, eu tô só esse método aqui para mim setar a posição da minha janela, ou seja, eu passo a janela e qual a posição que eu quero na tela que ele apareça, tá? Aqui eu simplesmente coloco, por exemplo, eu crio, né, o contexto de execução da janela, né? Então ele vai basicamente aqui que ele vai começar a pegar essas configurações da nossa janela e criar o contexto para apresentar. Aqui eu tô habilitando a configuração para o VSync, né, para evitar quebras de imagens, né, para a imagem não ficar quebrada ou serrilhada, igual a gente já viu. E aqui aqui basicamente é o comando para mostrar a nossa janela, ele realmente de fato que faz a inicialização da nossa janela, né? E por último aqui, não menos importante, a gente tem o GL Create Capabilities, né? Que basicamente ele é o método que faz o carregamento do OpenGL em si para a gente, tá? Então ele faz aqui ele configura a janela e aqui ele começa a habilitar as configurações do OpenGL, ok? Eu coloquei um system aqui só para apresentar a versão do OpenGL que a gente está utilizando, porque durante a montagem da aula de vocês, né, eu até estava verificando algumas questões e o OpenGL mínimo para a gente conseguir usar todos os recursos que a gente está trabalhando seria essa versão 4.6.0, tá? E então, nesse caso, a gente está utilizando essa versão aqui só para confirmar que a nossa versão está sendo a versão mínima. E no caso de vocês, vai aparecer a versão de vocês também. Se caso for inferior a essa versão do OpenGL, recomendo vocês estarem atualizando, ok? E aqui eu começo, né? Como a gente está no método, por exemplo, de init, né? Ele está inicializando a nossa tela, né? A nossa janela. Aqui eu preciso também fazer a configurações de eventos que eu vou ter na nossa janela, tá? E aqui eu tenho o nosso primeiro método, né? Que é o GL7MouseButtonCallback, ou seja, ele está guardando, né? A interação ou o evento, né? De clique do mouse, tá? Aqui eu passo a janela. Aqui eu passo as variáveis configurações até utilizando o Java Lambda aqui para a gente estar montando, né, a estrutura da nossa função que ele vai executar quando a gente for o evento de mouse, né, onde eu passo a janela, os botões, as ações, né, e o mod a gente colocou aqui, mas acaba que a gente nem está usando muito a questão dos mods aqui não, só para compor mesmo a estrutura, né. Inclusive acho que se a gente tirar aqui, ó, eu não sei. Na verdade ele vai me obrigar, nesse caso aqui, a passar mais um parâmetro, ok? E aqui no caso, tá, os mods aqui, que é o modo de inicialização aqui pra gente, tá? É a configuração aqui do nosso método setMouseButtonCallback. E aqui basicamente eu verifico se a ação, né, ou seja,
O evento que eu estou fazendo, né, a ação do evento, ele é igual ao GLF da press, ou seja, que seria o clique do mouse. Se ela for igual a essa GLFW press, quer dizer que eu estou fazendo um tratamento de clique do mouse. E aqui eu faço a verificação, ó. Se o botão clicado for igual ao botão esquerdo do mouse, né? Aqui está em inglês GL mouse button left, né? A biblioteca que a gente está utilizando, a GLFW. E o que que eu faço? Eu vou aumentar o zoom, né? Em meio, né? Ou seja, ele vai aproximar, ele vai dar zoom, vai aproximar, né, do cubo, né? E se caso for o botão direito do mouse, a gente vai tirar, né? Menos, a gente vai tirar, por exemplo, vai tirar 0,5, né? Ou seja, ele vai afastar o zoom, ou seja, ele vai distanciar do nosso cubo em questão, tá? Isso aqui é o tratamento para clique de mouse, ambos direito e esquerdo, tá? É bem simples mesmo. E aqui vocês poderiam colocar qualquer tratativa, qualquer ação, executar um método ou qualquer outra configuração que vocês quisessem ali dentro. Se a gente tivesse uma cena 3D e eu quisesse, por exemplo, que toda vez que eu mexesse que eu fizesse uma interação dessa, ele respondesse na cena, daria para estar fazendo aqui dentro desse cara aqui, ó, do método set mouse button callback, né? Tem também outros callbacks para movimento, né? Só que a gente não vai aprofundar tanto, pelo menos esse semestre, né? Se caso tiver oportunidade aí da gente trabalhar em outros semestres ou trabalhar como projeto assim, né? Como atividades complementares ali, daria para a gente fazer algumas coisas mais legais utilizando isso, tá? Então aqui a gente tem a configuração, né, do nosso evento de mouse e aqui eu tenho a configuração do meu evento para teclado, certo? Então aqui eu tenho o GLF 7K callback, onde eu passo a Windows, né, a minha janela, né, a window. Aqui eu passo as variáveis, né, padrão para fazer o método, para a gente não ter que implementar outro método, né, a gente já usa o Java Lambda aqui para estar criando esse método para a gente. E aqui eu vou fazer duas verificação, né? Ou seja, o GLFW Press, ou seja, que eu estou olhando que eu vou estar analisando qual tecla, né? Que eu vou estar utilizando do teclado, né? E aqui no caso se essa ação está repetindo. Se caso a ação estiver repetindo, né? Eu vou ou seja, que ela foi repetida, a tecla foi repetida, eu também vou tratar, que só estou verificando aqui a configuração, tá? E aqui eu faço um switch onde ele verifica a chave que eu estou clicando, ou seja, qual tecla, né, que eu cliquei, que ele vai estar armazenando dentro dessa variável key para a gente. Aqui eu faço. Se caso eu apertei o botão direcional para cima, ou seja, o GLFW Key Up, eu vou fazer o quê? Eu vou tirar -5 no ângulo de rotação em X, tá? Se eu aperto a tecla de baixo, o que que eu faço? Eu vou adicionar +5 no ângulo de rotação, né, do nosso eixo X. A mesma coisa eu faço para a esquerda e para a direita, né? Se caso for a esquerda, eu vou tirar 5, né, do nosso ângulo de rotação em Y, e no caso, se eu vou rotacionar ele para a direita, se eu aperto o botão, né, direcional aqui da direita, ele vai aumentar o meu ângulo em 5 unidades em 5 unidades, né, no eixo Y, tá? Isso aí, o que que vai acontecer, gente? Quando eu faço, ele vai atualizar o ângulo de rotação. No próximo momento, né, que o loop do OpenGL for atualizar as alterações do nosso desenho, ele vai verificar que o ângulo de rotação está diferente. Então, ele vai redesenhar a nossa imagem já, já aceitando, né, o nosso novo ângulo de rotação, ou seja, a nossa alteração, né? Então, essa é a ideia que a gente vai trabalhar com eventos dentro do OpenGL. E esses eventos eles têm que estar definidos preferencialmente no método init, né? Que ele vai, quando ele criar a janela, ele já vai configurar, né, os eventos tanto de clique do teclado como eventos, né, de clique de mouse, igual a gente está vendo aqui. O próximo passo, ó, vou até diminuir aqui, seria o nosso método, o loop, né? Que ele vai ficar responsável, por quê? Ele vai ficar responsável por estar trabalhando, né? Por estar fazendo o carregamento, né, das nossas imagens 3D, a nossa renderização, ou seja, o loop de execução da renderização da nossa imagem. Por isso que ele tem esse nome aqui em loop que a gente está utilizando.
tá? Aqui, basicamente, eu tenho o GL Enable, né? E aqui eu coloco o GL Depth Test, né? Ou seja, ele habilita o teste de profundidade da nossa imagem, da nossa janela. Ou seja, o que isso quer dizer, né? Que ele vai, a gente ativar, né, o GLDF Test, ele garante, né, que as partes, por exemplo, de trás do cubo ou da nossa imagem não sobreponham as partes da frente na hora que a gente estiver gerando o nosso desenho 3D. Porque se não tivesse esse cara, poderia acontecer de ter essa sobreposição. E quando a gente coloca, a gente habilita ele, né, a questão da profundidade, do teste de profundidade, ele evita essa sobreposição durante a renderização do nosso desenho. Aqui eu também coloquei o GL Disable, né, GL Cool Faces, né, que ele está até aqui, ó, desabilita o cooling para garantir que todas as faces sejam visíveis, né. Então, ou seja, é basicamente esse método aqui, porque na hora que eu estava fazendo os testes, né, ele estava tendo, eu não estava conseguindo visualizar todas as faces, né, um ponto estava sobrepondo a outra também. Então, nesse caso, para a gente garantir, né, para a gente forçar o OpenGL a, garan a garantir a montagem, né, de todas as nossas imagens, todas as faces, né, a gente vai desabilitar esse cara aqui que é o GL Cool Faces, tá? E então, por último, a gente tem o GL Color aqui, onde a gente configura a cor de fundo, né, que é aquela cor de fundo padrão que a gente tá acostumado a utilizar, né? Aqui eu estou configurando, né, o View Report, que seria, né, a nossa área de visão da nossa janela, tá? Que isso quer dizer para a gente quando a gente configura o nosso viewport aqui, né? Basicamente, que ele vai fazer? Ele basicamente a gente configura, né, qual que é a nossa área de visualização da nossa janela. Então, qual que é a área que eu vou estar visualizando do desenho da nossa área 3D dentro da nossa janela. Então, se aqui eu coloco, por exemplo, que ele vai começar em 0 em x, em 0 em y, e a altura e a largura dele vai ser 800 por 600, eu estou falando para o OpenGL que o que eu visualizar na minha janela vai ser todo o desenho da minha imagem. Ou seja, eu estou colocando ele que o nosso desenho ele tem que ser criado começando no ponto 00 e até o tamanho da nossa janela. Se caso eu tivesse uma janela com uma configuração, meu View Report tivesse dimensões maiores aqui, que ia acontecer? A gente ia ter aquela sensação que a gente iria estar vendo o cubo cortado, ou seja, a gente ia ver parte do nosso desenho porque a gente está configurando a nossa área de visão aqui. Tá? Ele é bastante útil, né? Quando a gente trabalha com questão da imagens 3D, cenários, é muito comum a gente utilizar, né, o GL View Report para estar trabalhando para trabalhar dessa forma para a gente, tá? Então, vamos lá, continuando. Deixa eu só verificar, acho que eu não verificando aqui, tá? Ah, só voltando aqui, além da gente configurar o View Report, a nossa área de visão, né? A gente precisa também configurar, né? Que aconteceu? Quando eu estava gerando o cubo de vocês, né? Aconteceu dele dar a sensação que o cubo estava deformado, né? Na hora que a gente via a questão do cenário 3D, um lado estava maior do que o outro, né? Então, aí nesse caso, para a gente evitar, né, essa questão, a gente precisa trabalhar com a seguinte função, né? Na verdade, para a gente conseguir verificar o nosso desenho de cima, a gente tem que usar essa função aqui, ó, que é o GL Frustum, tá? Que ele basicamente ele cria o volume de visão com perspectiva, né? Ou seja, a gente consegue gerar eh, a nossa imagem, onde a gente consegue ver que objetos distantes eles parecem menores. Então a gente utiliza essa questão de perspectiva aqui para estar trabalhando com ele. Só que ele gerava uma certa sensação de deformação. Por que ele gerava essa sensação? Porque quando a gente utiliza o GL Frustrum para ele
criar essa visão de perspectiva que a gente vai ver que a gente viu na nossa janela, e vocês podem rodar com mais calma para ver. O que que acontece? Ele gera numa dimensão, e na hora que eu utilizo o meu View Report, ele gera em outra dimensão, né? Ele utiliza, aqui ele está 800 por 600, aqui ele está utilizando outra escala, né? E aí, aí ele dava a ideia que a imagem estava aparecendo deformado, né? Então, o que que eu fiz, né? Eu fiz basicamente para a gente resolver isso dentro do nosso desenho, a gente precisa calcular o aspect raio, tá? Que basicamente ele que vai garantir. O que que é o aspect raio? Basicamente ele da nossa janela, né? Basicamente é a divisão entre as dimensões da nossa janela para a gente reproduzir esse aspect raio também no GL Frustum, até para ele evitar essa sensação de deformação na imagem que a gente está utilizando. Então ele vai para isso para manter a escala das dimensões aqui na hora da gente gerar. E basicamente, para a gente fazer isso, o que que a gente teve que fazer aqui no nosso desenho, né? Para ficar mais fácil a gente trabalhar com isso, né? O que que a gente criou? O que que a gente trabalhou aqui? A gente trabalhou, por exemplo, a gente teve que configurar, né? Igual eu coloquei aqui, configuração do nosso campo de visão. Então eu vim aqui, eu chamei o nosso método GL Matrix Mode e mudei-o para GL Projection. O que que isso significa para a gente? Significa que eu estou colocando o meu código, né? Eu estou mudando o meu código aqui, por exemplo, para a visão de perspectiva, ou seja, ele vai trabalhar com os nossos pontos em formato de perspectiva, ou seja, em visualização, que as alterações que a gente vai estar fazendo nele, não propriamente dito vai refletir no posicionamento no nosso ponto, e sim na representação que ele mostra para a gente. Tá? Essa seria a ideia que a gente está utilizando, por isso que a gente converte toda vez que a gente for mexer, por exemplo, com a parte configurar campo de visão, né? É muito comum a gente ter que mudar o nosso modo de visualizações dos pontos para projeção, né? E aqui eu calculo a nossa matriz de identidade para ele poder adaptar todas as transformações, todas as alterações de forma que não vai prejudicar a nossa imagem, então eu aplico a matriz de identidade nele. Aqui eu estou calculando o aspect raio para ele manter tanto na criação, no tamanho da janela, tá? E também no GL Frustum aqui, né? Para ele gerar as dimensões para a gente, ok? E, e aqui eu simplesmente coloco, é que basicamente eu tenho os pontos que eu defino, né? O lado esquerdo, né? O lado direito, né? Aqui eu tenho a parte de baixo, a parte de cima, né? Aqui eu tenho, se eu não só parar o mouse aqui só para ver, eu não lembro de cor, né? Aqui ele até explica mais ou menos, explica, né, como que ele mais ou menos não, né? Ele explica como que faz o funcionamento, né, do Futron para vocês. Esse aqui é o near o próximo, né? E esse aqui é o valor padrão que a gente vai utilizar aqui para ele, tá? Então, peraí, eu só, ok. Então, basicamente a proximidade, né? E na verdade essa aqui é a distância, né? Então basicamente eu estou passando os valores aqui para ele fazer a projeção, né? Do nosso cubo, ou seja, alterando esses valores a gente consegue aproximar ou distanciar ainda mais o nosso cubo, tá? E aqui no Value View Report eu estou configurando o campo de visão. Eu coloquei o campo de visão do tamanho da minha janela, então todo o meu desenho ele vai estar visível dentro da nossa janela, tá? E aqui eu daí terminei de mexer com o formato projeção, eu preciso voltar a nossa matriz de pontos, né, para o formato anterior. Aí eu volto ela para GL Matrix GL Model View, que agora o OpenGL, toda vez que a gente for trabalhar com os pontos, ele vai aplicar as alterações não mais na perspectiva, na projeção, e sim as alterações em cada ponto, né? Então a gente precisa fazer isso para configurar o campo de visão.
E toda vez que a gente for mexer com projeção, visibilidade, vocês vão ver que o OpenGL vai obrigar a gente a trabalhar com essa GL Matrix Mode, mudando para projeção. A gente terminou de fazer as modificações perspectivas, a gente volta, né, para a matriz de pontos tradicionais. Aqui basicamente, né, ele vai verificando, né, se a minha janela ela foi fechada, né, enquanto isso for falso, né, essa condição aqui, ou seja, minha janela estiver aberta, eu vou estar fazendo todas as configurações, eu vou estar renderizando o meu desenho, certo? Então aqui eu tenho o GL Color, né, onde eu configuro os canais de cores para inicialização da nossa janela. Lembrando que a cor eu configurei lá no início, eu configurei aqui, ó, né? A cor no GL Color, e aí nesse comando aqui, o que que eu faço, né? No GL Clear, ele limpa a minha janela, né? Meu fundo limpa toda a minha janela e coloca a cor de fundo de acordo com a cor que eu configurei aqui em cima na linha 82, ok? Trazendo aqui, né? E aqui eu começo, né? Como eu vou aplicar, né? As nossas transformações e eu não quero que ele aplique as transformações em todos, né? E eu só quero que ela aplique em toda a nossa janela, toda a nossa cena 3D. Eu quero que ela aplique somente ao conjunto de pontos que eu vou desenhar, né? Eu preciso usar esse método de LPush Matrix, né? E enquanto eu sempre abro ele com Push Matrix, que eu rodo ele com Pop Matrix. E logo na sequência, né, eu configuro as transformações, ou seja, eu faço uma transformação de translação. Se vocês estiverem com dúvida, faça a prática, assista o vídeo anterior, a prática anterior, onde eu falo do GL Translate, né? Vocês leem no PDF também, tá bem tranquilo, bem explicado, na verdade, é a transformação de translação, né? Que eu faço a translação em Z, né? Para a gente afastar o nosso cubo, né? Da nossa a gente afastar daquela ideia de profundidade, né? Afastar da câmera. Aqui eu estou configurando, né, minha rotação no eixo X. Como que eu sei no eixo X? Eu somente vou deixar, né, com o valor 1, qual eixo que eu quero rotacionar. Então, se eu quero rotacionar apenas em X, né, eu coloco 1 em X e mantenho 0 no Y e no Z. Ah, eu quero rotacionar em dois eixos, né? Aí você vai colocar valor 1 nos eixos que você quer rotacionar aqui. E aqui eu passo o valor do ângulo de rotação, certo? Então eu faço uma rotação em X e uma rotação em Y, para ele dar aquela ideia do cubo tá virado, né? Para a gente conseguir ver todas as faces do nosso programa, né? E aí o que vai acontecer, ó? Aí aqui eu chamo o nosso método desenha cubo, que ele é o método, né, que eu fiz aqui, que ele faz ele desenha o nosso cubo aqui, né? Igual tá aqui, ele desenha as faces de um quadrilátero. Nesse caso, eu não usei o GL Trigon, igual eu utilizei no exemplo anterior, né? Eu utilizei o GL Quads, né? Que ele vai organizar os 4 pontos e vai formar um contrato. E aqui eu desenhei cada uma das faces, ó. Eu gerei a face normal, tá? Onde eu configurei a cor da face e defini os 4 pontos. Então essa face aqui vai ser a face frontal, que ela vai ser vermelha, tá? Aqui eu tenho a face traseira, que ela vai ser a verde. Configuro os 4 pontos, né, da face traseira. A mesma coisa para a face superior, que vai ser azul, né? Os 4 pontos. Aqui eu tenho a face inferior, tá? Que ela vai ser amarelo, ok? E aqui eu vou ter a face esquerda, né? Que ela vai ser a cor ciano aqui e também os 4 pontos. E aqui eu tenho a face direita, que seria o magenta aqui, tá? E os 4 pontos. GLEnd para terminar, né? Eu poderia, se vocês pesquisarem, às vezes vocês vão ver alguma referência antiga que fala que como a gente está gerando faces, né, seria basicamente a gente gerar GL begins para cada 4 pontos e finalizar com GL end. Mas tanto faz, tá, gente? A gente gerar dessa forma, abrir o bloco de 4, porque o GL quad ele sempre vai gerar os 4 pontos, ele vai ligar os 4 pontos, né, na ordem que a gente pré-definir, tá? E aí o que garante que aí nesse caso aqui eu vou organizar os 4 pontos, né? Ligar os 4 pontos e aqui logo em seguida eu mudo a cor. Então quando eu definir os próximos 4 pontos, né? Ele vai gerar sempre o triângulo da cor que eu pré-defini aqui em cima. Tá? Como esses pontos vocês vão ver que eles não vão, né,
transitar, né, entre um lado e o outro, a nossa cor sempre ela vai ser fixa no nosso triângulo. Ou seja, se caso eu tivesse um ponto aqui que ele precisasse para fazer a ligação no quadrado, eu passaria no meio dessa face, por exemplo, aí poderia sim eu ter uma mesclagem entre a cor vermelha e verde, né? Mas aí nesse caso, como a gente definiu o cubo dessa forma, né, a gente não vai gerar, tá? A gente não vai ter essa mudança de cor. Então, cada face vai ter sua coloração pré-definida. Então, finalizo, só não esquece de pôr o GLEnd no final. Gerei um método para criar desenho, né? Porque seria essa ideia que a gente aqui dentro do nosso loop, né? Eu vou basicamente gerar, né? Eu posso fazer vários desenhos na minha cena, né? E a ideia é você chamar os métodos de cada desenho para ele reproduzir a nossa imagem dentro do nosso programa, né? Terminou, né, os pontos que eu quero aplicar as transformações, né? O que que eu faço? Eu coloco o glpop matrix para falar pro OpenGL, ó, a partir de agora, se eu especificar mais pontos, se eu especificar mais alguma coisa, eles não vão ter essas transformações aplicadas nele. Basicamente, ele vai fazer em função da configuração original do OpenGL, ou seja, não vai ter nenhuma translação e não vai ter nenhum eixo de rotação para as próximas imagens para os objetos que eu gerar na minha cena. Isso é muito legal, viu, gente? Porque vocês podem gerar imagens e posicionar onde vocês querem, né? E aí vocês vão aplicando as transformações de acordo com a representação da imagem que vocês querem, né? Por exemplo, essa vai ter que girar, a outra não precisa girar, então você posiciona ela nos pontos que você definiu, né? Dá para fazer bastante coisa legal. E o OpenGL, por mais que pareça difícil, né? Ele dá uma customização bem grande para a gente, né? Então, ou seja, acaba que a gente tem que fazer muita coisa na mão, né? Que não está pronto, né? Mas isso dá liberdade para a gente fazer o que a gente quiser, tá? Por último, aqui no nosso método de desenho, né? Finalizando ele, o que que a gente tem aqui? A gente tem basicamente o nosso método GLSwapBuffer, né? E o GL Events, né? Que basicamente como que funciona esses métodos aí pra gente? Basicamente o Swap Buffer, né? O que que ele vai pegar? Ele vai pegar todas essas alterações que a gente fez aqui, né? Todas essas condições que a gente definiu aqui, ou seja, as transformações, os pontos que eu desenhei, ou seja, o cubo, né? Ele vai aplicar essas alterações, vai colocar o OpenGL para executar esses comandos, porque o OpenGL é uma máquina de estados, igual eu falei para vocês. Então, o que que a gente precisa fazer? A gente precisa, né, a gente precisa mandar ele toda vez que ele tiver uma alteração, né, a gente precisa falar para ele redesenhar, ou seja, para ele recarregar o nosso desenho, né? Então, para ele executar os comandos OpenGL. Então, a gente precisa desses dois últimos comandos aqui, até para a gente poder fazer isso, né? Para a gente poder configurar aqui a nossa imagem da forma que a gente achar melhor. Ou seja, o GLSwapBuffer para ele executar todas as alterações e que o GLPoolEvent, se tiver mais alguma coisa, mais alguma configuração aguardando para ser executado, esses dois comandinhos aqui eles vão fazer essas configurações para a gente, tá? Isso aqui em relação à janela e esse aqui de baixo em relação a alguma configuração que esteja pendente ainda para ele executar a máquina de estados. Ou seja, a gente obriga, né, o nosso OpenGL, né, a executar essas alterações, né? E aí que vem a questão do motor do OpenGL, né? Por que que eu falo a questão de motor? Lembra que aqui no init, né, a gente configurou o nosso os nossos eventos tanto de clique do mouse, né, como a tecla do teclado. Quando eu coloco aqui essa palavrinha callback, o que que significa? A minha janela ela está guardando a interação. Tanto que se eu vim aqui, ó, e rodar o nosso projeto agora, ó, vocês vão ver que ele gerou a nossa imagem, ok? Só que ele não fez nada, né? A nossa imagem já está gerada, a nossa máquina de estados do OpenGL está parada, né? Ele vai estar redesenhando a imagem, mas ele vai estar redesenhando a imagem conforme foi carregado. Quando eu clico no mouse aqui e dou um zoom ou tiro um zoom, o que que acontece, né? Quando eu clico, o OpenGL ele entende que eu estou tendo um evento de clique, ele captura e aí o que que ele vai fazer? Ele vai executar esse comando aqui, ou seja, ele vai verificar qual tecla
que eu fiz e vai adicionar o quê? Mais 0,5 na minha variável que controla o zoom. E aí, o que vai acontecer? Olha, na próxima vez que que o meu método loop ele redesenhar, né, ele for regerar a nossa imagem, o que ele vai fazer? Na hora que ele começar a redesenhar a nossa janela, ele vai renderizar a cor do fundo, né, configurar o ângulo de visão, configurar a perspectiva. Quando ele chegar aqui, ó, e gerar a nossa imagem, ele vai verificar aqui o zoom. O zoom anteriormente ele era -7, né? Se eu adicionei mais 5, né, ele caiu agora para -2. O que vai acontecer com a minha imagem? Ele vai fazer minha imagem mais próxima, né, meu cubo mais próximo da tela. Ou seja, ele vai movimentar a câmera de uma forma que ela dê essa ideia, né? Ele vai movimentar, né, os pontos ali, o eixo mais próximo do nosso campo de visão. E a mesma coisa vale para a rotação. Se aqui eu venho, né, e faço o clique do botão do mouse, aperto para baixo, ó, ele faz a rotação. O que vai acontecer? Ó? Ele vai simplesmente pegar, ele vai fazer o tratamento, né, igual está aqui nossa janela vai avisar que houve um clique, e aí de acordo com cada tecla, né, no caso eu apertei Down, que ele aumentou mais 5 no meu ângulo de rotação. Se meu ângulo de rotação inicialmente era 30, ele vai passar a ser 35, né? E quando ele recarregar o meu desenho, o que ele vai fazer? Ele vai olhar aqui, ó, ele vai verificar que o ângulo de rotação, ele agora ele está não no ângulo 30, e sim no ângulo 35. Então ele vai fazer a rotação no eixo X, né? Ou seja, a nossa figura vai rotacionar. E como ele está a todo momento, a nossa máquina de estado redesenhando, né, ele dá essa ideia de continuidade do movimento para a gente. Ó. A gente não é tão rápido que a gente não consegue ver a atualização da nossa janela aqui. Então, por isso, toda vez que ele faz o desenho, né, ele faz o desenho em cima do ângulo de rotação que a gente configurou. Ok? Então, por isso que dá essa ideia de a gente consegue ver a rotação aqui na nossa janela. Lembrando que isso ainda é só a rotação que a gente está aplicando com o evento de clique, né? A gente ainda vai ter a questão da animação, mas isso é uma forma de fazer animação na nossa cena 3D. Tá? Mas a gente vai aprender, nas próximas aulas, a gente vai aprender outras formas de estar fazendo animação também. Ok? Então era isso que eu tinha para a nossa aula de hoje, né? No caso, vou só voltar aqui. Ó, desenha cubo a gente viu, né? O nosso método loop a gente já acabou de ver. O nosso método init também a gente acabou de ver ele aqui. A gente voltaria quando ele termina o loop, né? O que ele vai fazer? Ele vai voltar aqui e vai fazer a liberação, né, dos recursos que o nosso computador está usando. Ou seja, ele vai parar de escutar todos os callbacks, né? Vai liberar os callbacks em relação à janela. Ele vai destruir a nossa janela, ou seja, ele vai fechar a nossa janela, ele vai terminar a execução do GLFW e ele também vai liberar o callback, ou seja, a escuta de qualquer possível erro, né, que possa ter durante a nossa cena, a nossa imagem, a nossa janela 3D. Né? E com isso a gente finaliza, tá, o vídeo da aula de hoje, ok? Era essa a ideia que eu tinha para vocês, tá? Qualquer dúvida eu estou à disposição. E aí, nesse caso, eu já vou colocar, na verdade, a entrega, né, do nosso a entrega, por exemplo, dessa atividade, eu ainda vou colocar aqui que vai valer presença, mas qual que seria a ideia? Eu já vou pedir já para vocês irem pensando em como vocês vão organizar, né, vão gerar o cubo mágico de vocês. Então, ou seja, eu já quero que vocês já criem uma estrutura onde ele vai gerar, né, onde ele vai posicionar os cubos, né, os cubos do formato correto. Mas ainda quero ver se eu vou colocar alguma prática em relação a questão do tratamento de evento, né? Mas qualquer coisa eu peço para vocês gerarem um cubo, por exemplo, ele rodando como um todo, né? O nosso cubo mágico e colocando ele também, ele no caso ele fazendo o zoom, né? Do nosso o zoom no nosso cubo mágico, né? Tirando ou executando o zoom, tá? Eu vou pensar aqui, né? Até quando eu postar o vídeo já vai estar atividade, mas eu já vou parar por aqui, que a gente já encerrou a nossa aula remota.
Tá? Qualquer dúvida estou à disposição, pessoal.